Olhe na sua Bíblia, Atos capítulo 6, começando no versículo 1, a Bíblia dizendo: à medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios de descontentamento. Eu estou chamando para você de trevas, tá? Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Amém? Tem 2 alimentos que são meio controversos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu trouxe aqui porque eu gosto. Eu gosto de picles. Picles acho que é legal um picles na salada. Eu não gosto de lanche do McDonald's, dá um meio, para falar um nome bonito, me dá desarranjo intestinal. Bonito esse nome, não é? Fala a verdade. Mas de vez em quando eu como, irmãos. E o que eu mais gosto no Big Mac é do picles. Eu gosto daquele picles. O picles nasce de uma coisa bobinha. Picles é uma coisa boba, né? Fala a verdade. Você pegar um nabo. Para que serve um nabo? Um pepino. Pepino parece casca de melancia, não parece, Kátia? Pepino é um negócio bobo. Mas quando você deixa o pepino de molho uma quantidade de tempo certo, numa solução salina certa, na temperatura certa, aquele pepino que tem gosto de casca de melancia, ele ganha um gosto. Ele ganha uma acidez, muda o pH, sei lá o que acontece, qual é a reação química daquele negócio, que fica diferente, fica gostoso, fica especial. Gosto de picles. Gosto também de doce em calda. Doce em calda também é gostoso, não é? Fala a verdade. Depois do almoço, né? Um doce em calda? Gostoso. Eu já ouvi falar, não sei se tem aqui alguma irmã que faz. Tem gente que faz um doce de chuchu em caldas. Já ouviram falar? Já ouviu, né? Tá vendo? Você faz? Faz um dia para nós. Pega no Google. Casca de melancia em calda, já vi. Abóbora em caldas. Sabe fazer, Patrícia? Estou tentando espremer para ver se sai um docinho aí para nós, né? Você sabe, Rebeca? Cidra. Gostoso, hein? Cidra. Alguém aqui já chupou laranja cidra? Alguém aqui já comeu abóbora crua? Já comeu abóbora? Né? São coisas sem graça, que quando você coloca na calda, deixa ali de molho a quantidade de tempo certo, a quantidade de horas na temperatura correta, enfim. O que eu estou falando para você é que existe a condição de manter a essência, manter a identidade, mas se transformar. O que eu estou falando para você é que quando você coloca mesmo o chuchu sem graça para ferver ali, para ficar de molho naquela calda, aquilo ali de alguma maneira envolve aquilo ali, e nós cantamos, né? Envolve-nos, não tem? Como é que é a música? Eu sou horrível de música, gente. Vida em nossos corações. Não tem o verbo envolver nessa música?
Vocês não sabem a música que eu estou falando, gente? 7 notas para o pastor. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. Eu pensei que era envolve-nos. Cobre-nos. Transmite vida em nossos corações. A vida cristã, irmãos, guardada a devida proporção, ele pega gente sem gosto, gente chuchu igual eu e você, gente amargo, que nem cidra. Cidra é amargo se você for chupar laranja cidra. Pega gente que não tem muita cor, não tem muito cheiro, não tem muito sabor. E por ficar imerso em Cristo, por estar em Deus, por isso a figura do batismo, o batismo no Espírito Santo é aquele momento em que nós somos imersos em Deus, somos envolvidos. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito Santo nos cela, nos cobre. E este ato espiritual invisível de estarmos envolvidos, mudando de sabor, mudando de natureza, é representado de maneira linda através do batismo nas águas, que é um símbolo do aquilo que aconteceu conosco espiritualmente na regeneração. É um simbolismo de que agora nós estamos mergulhados em Deus. Agora Deus cobre nossa vida e faz com que a gente tenha não somente uma nova existência, mas novos sentimentos, nova maneira de tocar a vida, nova maneira de fazer diferença na vida. Estar mergulhado em Deus modifica a nossa vida. Estar mergulhado em Deus modifica os nossos sentimentos. Estar mergulhado em Deus modifica a nossa visão da vida, nossa expectativa de vida. E o que eu chamei aqui ilustrativamente, o nosso sabor. Porque se a gente ficar mergulhado nesse mundo, a gente fica armado, amargurado, um contra o outro, sabe, assustado. Por que você está falando assim comigo? Por que você está me elogiando? O que você quer em troca? Esse mundo deixa a gente azedo. Estar mergulhado em Deus é ficar doce. Estar mergulhado em Deus é ficar receptivo. Estar mergulhado em Deus é ficar amoroso. Estar mergulhado em Deus é ter uma nova maneira de viver a vida. Uma nova essência, um novo coração. E nesse novo coração, nessa natureza nova que tem aqueles que estão em contato com Deus, um ponto que às vezes nos escapa é a iniciativa. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós encontramos personagens, gente que teve um olhar diferente sobre a vida, porque estava em Deus. A mudança que aconteceu no seu coração levou a eles fazerem as coisas mudar. Pense comigo em 1 Samuel capítulo 17, história que todos nós conhecemos e amamos. História de Davi, designado pelo seu pai para dar um suporte aos seus irmãos que estavam na frente de batalha. No momento crucial da história, em que um filisteu gigante está ameaçando a todos, desafiando a todos, e o pai de Davi, Jessé, falou: leva um queijinho lá para os seus irmãos, separa também um punhadinho de queijo, leva também para o chefe, para ele ver os seus irmãos de uma maneira especial. Já tinha um espírito de propina nesse negócio aí, hein? Para que levar um queijo para o chefe, hein? Outro dia a gente conversa disso. O que eu quero falar para você é que quando Davi chegou naquele local, e ele viu o desafio do exército inimigo, viu o desafio do gigante, ele não teve nenhuma voz de Deus, não teve nenhuma palavra de Deus, não teve nenhuma sarça ardente, nenhuma nuvem, nenhuma voz de trovão, nada, 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 falando para ele assim: Davi, você é o cara. Vai lutar com o Golias. Não teve, irmãos.
mas ele estava em Deus. Ele tinha os valores de Deus e isso fez com que ele teve a iniciativa. Por isso que em 1 Samuel 17:32, a Bíblia diz, ninguém fique com o coração abatido. Eu vou lá. Eu vou e faço. Na força de Deus. Deus não mandou eu fazer, mas como é para a glória de Deus, eu faço e eu sei que Deus vai me abençoar. Quando eu falo para você estar imerso em Deus, eu não estou falando nada do tipo ficar num mosteiro, ficar como os montanistas, Pacômio, Bento de Núcia, gente fica isolada. Não estou falando ir para o templo Gokula e ficar ali. Não estou, ficar imerso em Deus não tem nada a ver com o jejum, com se separar do mundo. Davi zoava os irmãos dele, Davi praticava o esporte dele com a funda, brincava, faziam as músicas, vivia a vida, estava feliz, estava tranquilo, mas Deus era o rei dele, reinava no seu coração. E ele, neste contexto, nesta vida, nessa condição de adolescente normal, vai lá e faz o que precisa fazer. Outra personagem da Bíblia que a gente gosta bastante, talvez pela força da palavra, talvez pela imagem que cria na nossa mente, Isaías, tendo a visão do Senhor no templo, seres celestiais subindo, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que é muito legal dessa passagem, é que Deus mostra ali que tem um problema, mas Deus não mostra a solução. Deus faz uma pergunta e só fica esperando para ver se ele vai falar, eu sou a resposta. Deus diz assim, quem enviarei? E o Isaías fala, envia a mim, pode mandar que eu vou. Acho que você já está começando a perceber onde eu quero chegar. Acho que você já está começando a perceber que iniciativa é marca de quem está em Deus, e não precisa nem Deus mandar. E um erro que os crentes cometem com muita frequência, é dentro daquilo que Deus já mandou, falar assim, eu estou esperando para ver o que Deus quer. Para fazer o certo, para fazer o que está na Bíblia, você não precisa esperar. Você tem que ir lá e fazer, e Deus vai te honrar. Para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, para fazer o bem, para estar agindo como instrumento do Senhor, você não precisa esperar, você tem que agir, não precisa esperar ninguém mandar. Sabem, irmãos, Jesus falou sobre isso de uma maneira muito forte, muito forte. Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus falou que ele é reconhecido à medida que nós tomamos iniciativas. Jesus falou que a nossa relação com ele fica verdadeira à medida que nós tomamos iniciativa. Jesus falou que nós seremos reconhecidos à medida que nós tomamos iniciativa. Tive fome e você me deu o que comer. Você viu uma situação negativa e reverteu. Eu tive sede e você me deu o que beber. Eu tive nu, você me deu uma roupa. Ô Senhor, quando é que nós fizemos isso? Então, toda vez que você fez para uma pessoa, eu estava lá. Jesus está em quem precisa, não em quem dá. Importante você perceber que nessa iniciativa a gente mostra que é de Jesus. Então, você fez, você é meu, hein? Importante você entender nisso, entender esse mundo mal de meritocracia, que é um mundo que deixa Jesus de fora. Não vou dar nada para esse vagabundo não, ele que vai trabalhar. Nós vamos visitar uma casa de recuperação no sábado, e é possível que alguns de vocês falem assim, são sem vergonha, entraram na droga porque quiseram.
Você pode falar isso, você só não pode dizer que você é de Jesus. Só isso. Porque Jesus falou, eu tive preso e você me visitou. Eu tive fome e você me deu o que comer. Tive sede e você me deu o que beber. A iniciativa é uma oração, irmãos. Tomar iniciativa é uma adoração. Ser gente que vai para frente, que faz as coisas acontecerem, é ser gente que mostra que conhece a Deus. Tenha iniciativas. Tem 5 anos ou mais que eu prego sobre acabativa. Eu comecei a falar sobre esse demônio que faz com que a gente comece as coisas e não termine, sabe? Você começa a estudar um instrumento, aprende um Fá, aprende um Ré maior, aprende um Sol e para. E a gente precisa de acabativa, começar as coisas e terminar. Começa a fazer inglês, aprende o verbo to be, aprende o auxiliar do e aí para. Para. Precisa de acabativa. Mas como dos 5 anos para cá a sociedade ficou pior, como nós ficamos mais burro, mais ignorante, mais animalesco, você viu essa semana, né, o cara batendo na mulher por causa do molho no sanduíche. Vocês viram isso? Vocês viram essa reportagem? O cara entrou na lanchonete, puxou a mulher pelo cabelo, porque ele pediu um hambúrguer, e o hambúrguer era sem molho e foi com molho, ou vice-versa. E na ignorância dessa sociedade, o homem com a arma na mão, puxa a mulher pelo cabelo e vem batendo nela. Irmão, não importa, a mulher podia ter xingado a mãe dele. Podia ter cuspido no resto, não era que ficou sem molho, é ter posto um molho a mais, podia ter escarrado, com perdão da expressão, no lanche dele. Não justifica dar coronhada na cabeça de uma pessoa. Vai no Procon, nós não somos uma sociedade de bárbaros. Como a sociedade ficou pior, eu tenho que voltar, tenho que dar um passo atrás e falar da necessidade de acabativa, como um momento mais para frente, porque agora o que nós precisamos é de iniciativa. No evento de hoje, você viu que os judeus estavam priorizando os gregos. Os judeus estavam sendo preferidos em lugar dos gregos. As viúvas gregas estavam sendo preteridas, estavam sendo colocadas em segundo plano. No evento de hoje, você viu como houve homens que tomaram iniciativa. Que diante do descontentamento tomaram a iniciativa de falar. Os apóstolos, no versículo número 2, tomaram a iniciativa de encontrar um caminho de solução. Os discípulos tiveram a iniciativa de organizar a lista, diz o versículo 2 ainda, e o versículo 5 diz que foram selecionados homens que tinham iniciativa, mesmo sem ter títulos, e era a iniciativa que fazia com que aquele problema da igreja fosse resolvido. Um conjunto de iniciativa, de gente que quer estar envolvido com um clima melhor. E não se engane, eles não escolheram aquele nome do nada ou por causa da cor dos olhos. Não. Eles escolheram aqueles 7 homens porque eram homens que no meio da comunidade, ainda que de maneira discreta, tinham iniciativa. Nossa, iniciativa fala muito sobre nós, irmãos. O versículo número 3 fala que a nossa espiritualidade está ligada à nossa iniciativa. Escolham entre vocês, diz o versículo 3, 7 homens respeitáveis, que tenham iniciativas que sejam dignas de elogio, que tenham iniciativa que quem olhe e diga assim, esses caras são os caras sérios. 7 homens cheios do Espírito Santo, e citei lá no Antigo Testamento e trago para o Novo Testamento, homens que veem as coisas e se colocam como alguém que quer resolver, são homens cheios do Espírito Santo, 7 homens sábios, iniciativas que mostrem o domínio sobre a situação. Cada um de nós, irmãos, precisa se perguntar,
se eu sou de Deus, por que eu sou tão fraco em iniciativas? Por que eu fico olhando as coisas acontecer e não faço nada? Ser cabeça da casa é ter iniciativa. As mulheres esperam homens que tenham iniciativa. Já que esse ano começamos o ministério de homens. Um homem fraco é um homem sem iniciativa. A igreja precisa de iniciativa. Tem gente, irmão, que entra no banheiro, vê a torneira aberta e não fecha a torneira. Você acredita, irmãos? Você acredita? Entra no banheiro e alguém mais porco que ele usou antes dele, ele não dá descarga. Ele não dá descarga. Não tem iniciativa. Bom, tem cara que não tem iniciativa nem de levantar a tampa do banheiro, né? Deixa lá uma gotinha como marca que passou ali. Não é? Eu sei que é vulgar o que eu estou falando, mas eu preciso ser prático com você. Prático, trazer para a vida. Tem gente que se olhar, ver uma casca de banana ali na rampa da igreja que alguma criança deixou cair, não pega a casca de banana. E se não for um demônio só e for uma legião, ele ainda fica atrás da coluna esperando para ver quem cai para dar risada. Não é? É, irmãos. Não existe nada mais demoníaco do que pegadinha do Faustão, né? Cai uma vozinha, as pessoas dão risada da vozinha que caiu. Aquela pessoa que caiu daquele cavalo machucou, irmãos. Ai, que engraçado. Engraçado pra gente besta. Não é engraçado os outros se machucar. Não é engraçado. Não tem sentido, irmãos. Às vezes eu tenho que falar coisas fortes para vocês. E eu tenho que falar com muito cuidado. Por isso que eu tenho até que gravar para depois você assistir. E se houver algum mal entendido, a gente poder esclarecer. Poder esclarecer. Você lembra desta cena no começo do ano? Um deputado foi tomar posse na casa do povo, num lugar solene. O cara colocou a mulher no colo dele. Foi de chapéu. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Por que eu estou falando sobre isso e eu tenho que falar com todo cuidado? Tenho que falar com todo cuidado com você. Meu pai se aposentou numa fábrica como fresador. Eu trabalhei numa fábrica por 15 anos, de 2009 a 2005. Sou um cara da fábrica, tenho saudade da fábrica. Tenho que falar isso para você entender. Porque o que eu vou falar aqui, eu vou chamar de espírito do peão. Então eu tenho que explicar para você entender que eu não estou falando da fábrica. Eu estou falando de um instinto que pode estar num médico, que pode estar num advogado, pode estar num engenheiro, pode estar num político e pode estar na fábrica também. Por isso que eu tenho que explicar bem para você o que eu quero dizer com o espírito do peão. Quero falar sobre aquele cara que passa uma mulher na rua e ele mexe com ela. Que tem um pôster da Playboy no armário da empresa. Aquele cara que só faz aquilo que alguém mandou. Se não mandou, ele não faz. E ainda se alguém sugerir para ele fazer, ele fala, não é minha função. Isso é o espírito do peão, irmãos. Só faz o que é mandado. Alguém que diz, isso aqui não é meu serviço. Alguém que enrola, sabe? Só faz as coisas quando tem alguém olhando, que precisa ter um encarregado. Precisa ter alguém com a chibata na mão. Ter um feitor em cima dele. Espírito do peão. Vocês viram lá em Ferraz de Vasconcelos, tinha uma médica que fez um molde do dedo, da impressão digital, em silicone. E ela deixava lá com a recepcionista para marcar o ponto dela. Punha aquele dedo de borracha. Sabe? Porque não tem ninguém olhando, eu não faço. É o espírito do peão. Entra no banheiro, fica meia hora. E pode acontecer lá ou pode acontecer no escritório, que está lá, mas está no Facebook na hora do expediente.
Espírito do peão, irmãos. De gente que vê uma coisa quebrar e fala assim, o chefe é rico mesmo, o patrão tem dinheiro. Esse é o espírito do peão, o patrão tem dinheiro. De gente que acha que o problema não é dele. Gente que acha que essa questão aí não tem nada a ver comigo. A marca desta gente é não ter iniciativa. E quando tem é iniciativa ruim, iniciativa banal, é iniciativa que não leva a lugar nenhum, como o excelentíssimo senhor deputado, que tem a iniciativa de colocar a mulher no colo, sabe? Coisa mais miserável, mais sem sentido, o cara quer aparecer, quer mostrar para os outros, quer... Esse espírito precisa ser combatido, irmãos. Deus nos deu um espírito superior. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, que faz a gente se encolher, que faz da gente um moita. Se ninguém fizer, eu não faço. Isso aqui não é problema meu. Não é esse espírito no crente. À medida que os problemas aumentavam, à medida que o número de crentes, versículo 1 para você que está me acompanhando na Bíblia, à medida que o número de crentes aumentavam, proporcionalmente cresceram os problemas. E cresceram as murmurações, e cresceram os descontentamentos, e nesse descontentamento, teve gente que levantou e falou assim, esse clima ruim não pode continuar. Se levantou com um olhar de dono. Eu sei que teologicamente Jesus é o dono da igreja, ele comprou com seu sangue. Jesus protege a igreja. Jesus habita no meio da igreja, Jesus dirige a igreja. Teologicamente a igreja pertence ao Senhor, mas operacionalmente a igreja pertence a nós. Você consegue entender? Quando eu falo que para vencer na vida você tem que ter espírito de dono, é falar, não, gente, isso aqui é nosso. É falar assim, se o patrão tiver esse prejuízo, ele vai ter que tirar de algum lugar para repor esse dinheiro. O Paulo tem os funcionários dele lá, já pensou, Paulo, o pessoal começar a perder ferramenta? O Paulo tem dinheiro, joga essa trena aqui, No final do dia ele vai ter que comprar trena, vai ter que comprar os itens. Esse espírito entra em nós, irmãos, e a gente precisa lutar contra isso. Jesus é o dono da igreja, mas os irmãos tiveram a iniciativa. Vamos organizar essa bagunça? Separa entre vocês 7 homens. O clima está bom, o clima está ruim, não pode continuar assim. O clima está ruim, não pode continuar assim. Apóstolos, e aí, o que a gente vai fazer? As viúvas gregas não estão sendo assistidas. Tiveram a iniciativa de falar, não para o porco mais gordo, mas para o dono dos porcos. Não é aquela fala que fala para reclamar. Não é aquela fala que fala só para jogar gasolina na fogueira. É fala que fala para resolver. Iniciativa correta, iniciativa produtiva, iniciativa que visa a solução. Você precisa pensar como dono, irmãos. Precisa pensar como dono. Senão você vai ter diploma e vai continuar fazendo a sua mesma função na fábrica. Você precisa pensar como dono. Senão você vai ser só mais um na multidão, você nunca vai se destacar. Nunca vai ser um gerente, nunca vai ser superior em nada. Precisa pensar como dono, senão quando você abrir o seu negócio, você vai perder muito dinheiro. Pensar como dono. O peão não está nem aí como é que gasta o dinheiro. Deixa, o patrão tem dinheiro mesmo. Pensar como dono. Porque esses irmãos pensaram como dono da igreja, não no sentido pejorativo de ser eu sou o dono da igreja, não, mas no sentido de quem quer resolver as coisas. Tem que estar um passo à frente. Precisa mudar o clima, precisa mudar a situação. E essa minha mensagem, apesar de indigesta,
é uma mensagem que vai separar os homens dos meninos, que vai separar quem é de quem não é. Quem vai fazer você ter um comércio ou ter um título e continuar sendo uma pessoa pequena, ou você está num emprego simples e as pessoas olharem você de uma maneira diferenciada e falar, ó, esse cara é grande. Quando tiver uma oportunidade, nós vamos dar essa oportunidade para ele. Porque ele fica uma hora a mais, ele anda a segunda milha. Porque ele economiza, porque ele valoriza. E é claro, eu estou pregando uma mensagem prática para você, é para a vida. É para a vida. Se você apagar a luz quando sair, você vai economizar na sua casa. É uma iniciativa que vai trazer bem para você. Mas estou trazendo uma mensagem sobre diaconia, sobre você sair e fechar a janela quando não tem ninguém aqui que está designado para isso. Ah, não, eu não vou fechar porque é função do Moisés. Aí o Moisés foi trabalhar na fábrica e a janela fica aberta aqui a tarde inteira. Estão entendendo, irmão, como a palavra de Deus é prática e como a gente estar por cabeça e não por cauda de Deuteronômio 28, não é uma palavra do jeito que a teologia da prosperidade diz. Diga comigo, eu estou por cabeça. Não é essas palhaçadas. É ter uma posição de quem é rei. Porque é assim que a Bíblia nos trata. Em 1 Pedro, em Apocalipse. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. E o apóstolo Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Você precisa ter uma posição de quem é dono do negócio, de quem é rei. Pode ter mente de peão, irmãos. A igreja tem dinheiro mesmo. Meu pai ganha bem. Meu pai trabalha na GM, posso gastar. Não é? Não pode pensar assim, meu pai trabalha na Forte. Não pode. Não, meu pai pegou uma obra nova, pegou um sobrado para construir, vamos gastar. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Pense como dono, não pense que nem peão. E o que eu estou pregando para você não é teologia da prosperidade, eu estou pregando para você Bíblia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a igreja fica melhor, a vida fica melhor, nós nos tornamos pessoas melhores. Venha comigo e veja como os irmãos dissiparam as trevas da murmuração. Era gente de iniciativa. E se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo número 7, o Estevão, ele começa a fazer um discurso, uma digressão, um panorama geral da Bíblia. E alguém entre vocês vai falar assim, mas ele não era diácono? Não foi eleito para servir as mesas? Ele está ensinando os sacerdotes. Se você continuar lendo, você vai ver no versículo 8, que o Filipe, ele passa do lado do eunuco etíope, e ali ele fala, você entende o que você está lendo? E o eunuco etíope fala, não, eu não estou entendendo, como é que eu vou saber se não tem quem me explique? E ele tem a iniciativa de explicar, mas não era diácono? Por que ele está evangelizando? Porque é isso, irmãos, quem tem a mente ruim, só faz aquilo que foi mandado para fazer. Quem tem a mente boa, vai além. Faz algo mais, descobre novas habilidades, novos talentos, se disponibiliza. Eu não sei, mas eu vou aprender. Essa é a mente nobre que você precisa ter para ser uma pessoa nobre. Essa é a mente de Cristo em nós. De gente que não se encolhe. De gente que sabe a promessa de Jesus, de que o próprio Espírito Santo faria lembrar aquilo que haveria de ser dito. Não há motivo para se encolher. Tenha iniciativa, foi a palavra de Jesus. Os campos estão prontos para a colheita, vai! Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno, vai! O chamado de Jesus é chamado de iniciativa, seja para ir para outro estado, seja para ir para outro país, seja para ir para o refeitório da sua empresa como uma pessoa diferente. Em 1997, eu fui fazer estágio numa empresa.
era uma indústria de autopeça, chamava TGM. Era uma pequena empresa, tinha uns 200 funcionários, 100 e pouquinho. E tinha um dono, Cesare Lavalle, um italiano. No primeiro dia eu mirei naquele cara. Falei, ele é o dono, é o seguinte, vamos ver qual que é o movimento dele. No segundo dia eu vi que ele vinha com um sapato meio avermelhado, sabe? Sapato vermelho. Peguei meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um sapato igual o dele. Comprei, irmãos. Comprei um sapato. O nome técnico, Adriana, é Whisky, o nome da cor do sapato. Chique, né? Não foi caro, irmãos. Que é pobre que gasta dinheiro, sabia? Pobre que compra coisa cara. Não foi caro o sapato. Com um pouquinho de dinheiro eu cheguei lá, estagiário. Com meu guarda-chuvão, minha maletinha e o meu sapato vermelho. Parou a fábrica. Parou a fábrica. E o dono da fábrica olhou para o estagiário. Ele olhou para mim. Entendeu? E eu fiz uma carreira naquela fábrica. E eu tive oportunidades legais naquela fábrica. E eu era um estagiário que saía com o carro da fábrica. Eu era um estagiário que pegava o avião e ia resolver problema da fábrica, na Fiat em Betim. Era legal, irmãos. Na história daquela fábrica, o meu nome ficou lá. E um dia, eu fui convidado para ir para uma outra empresa. E quando eu fui falar com o cara do RH ficou quase chorando. Falou, pô, mas a gente investiu tanto em você. Mas a vida é assim, meu companheiro. A vida é assim. Que a vida é assim, irmãos. Se você copiar gente pior que você vai ser mais um. Se você tiver o vocabulário que gente pior que você tem, você vai ser mais um. Por isso que nossas autoridades têm que ser... As pessoas vibram quando vê uma autoridade, sabe? Andando de qualquer jeito, tudo mulambento. Não pode. Vai criar um país de mulambento. Não pode. Pode, a gente tem que ter referencial maior, irmãos. De falar certo, de comer certo, de viver certo. Não pode. E nós, como cristãos, como crente em Cristo Jesus, acredite nas minhas palavras, o mundo nos observa, irmãos. O crente tem que ser diferente. O crente tem que ser diferente. Os diáconos tiveram iniciativa. E a falta de iniciativa deixa as coisas como estão. Se as coisas ficarem como estão, elas vão de mal a pior. Eu já vi gente tecnicamente qualificada ser reprovada numa entrevista de empresa com pegadinha simples, sabe? O entrevistador deixa uma vassoura caída no chão e a secretária fala assim, ó, pode entrar para a entrevista. O cara entra e pula por cima da vassoura. Deixa uma folha de papel do lado da cadeira. Vão aprendendo quando vocês for fazer entrevista, viu, Cleber? Deixa uma folha de papel, uma caneta caída. A pessoa pisa em cima e não pega. Ele não sabe, mas ali já tem um critério da entrevista. Eu quero ver se esse cara tem iniciativa ou se ele não tem iniciativa. Se ele vê as coisas erradas e deixa como está, ou se ele pega a revista no chão, ó, o senhor deixou cair, é para ficar aqui mesmo? Pessoas boas ficam para trás por falta de iniciativa. Você tem tido iniciativa? Quando você tiver iniciativa, assim como a foto deformou um pouquinho, mas tem um cachorrinho fazendo o rinoceronte fugir. Você tem iniciativa? Quando você tiver iniciativa, você vai descobrir que os problemas, ainda que eles sejam grandes, você vai, através da sua iniciativa, colocar os problemas para correr. Não porque você é bom, mas porque Deus honrará a sua iniciativa. E se eu comecei com o Davi falando para o gigante, eu quero terminar com a noção que o Davi tinha no Salmo 144, versículo 1. Quando Davi mostra que quem está imerso em Deus, quem pegou o gosto de Deus,
sabe que aquele gosto bom que ele tem é por causa da cauda. É por causa de quem cobre, de quem envolve. O Davi falou assim: bendito seja o nome do Senhor, que adestra, que prepara minha mão para a batalha. Quando você tiver iniciativa, Deus vai te preparar. Não espere Deus te preparar para ir. Espere Deus te preparar para você ser batizado. Não espere Deus te preparar para você acertar uma área da sua vida que está ruim. Não espere Deus te preparar. Tome a iniciativa. A partir de hoje eu não quero mais ter essa prática que envergonha o meu Deus. Tome a iniciativa e Deus vai te honrar. Não quero mais esse pecado na minha vida. Tome iniciativa. Tem iniciativa. O nosso assunto é diáconos. E o nosso assunto, diáconos, me obriga a perguntar para você se você tem iniciativa. Meu assunto, diáconos, me obriga a perguntar para você, quem você vê na igreja que é uma pessoa de iniciativa para fazer o nosso clima melhor? Atos capítulo número 6, versículo 1. A igreja estava com problemas. Homens com iniciativa devolveram um clima bom para a igreja. Sempre teremos problemas, irmãos. Por mais santo que sejam os ambientes. Temos problema em casa, temos problema no trabalho, temos problema na igreja. São as pessoas com iniciativa que serão instrumento de Deus para a situação mudar e farão um mundo melhor. Encontrará Deus nesta manhã homens e mulheres com iniciativa? Eu sinceramente espero que sim. Abaixe a sua cabeça e nós vamos orar. Salmo 144, 1. Bendito seja o Deus que adestra a minha mão para a batalha. Eu vou para a batalha e Deus me faz acertar o alvo. Mas eu sei que alguns de vocês podem estar dominados pelo medo, pelo costume, pelo comodismo, pela zona de conforto. E nessa manhã você quer uma ajuda para lutar contra isso. Pastor, eu quero ter mais iniciativa. Eu vejo as pessoas que têm iniciativa, eu acho tão bonito. Eu só fico olhando as coisas acontecerem. Eu quero ser uma pessoa de mais iniciativa. Eu quero orar. Quero orar com você. Se você quer ser uma pessoa de mais iniciativa para ter mais resultados na vida, fique em pé para nós orarmos juntos. Porque eu sei que na base da mensagem dessa manhã está a mudança de vida que você precisa. Só com iniciativa as coisas vão mudar. Nada muda se você não mudar. Temos alguém que queira? Eu vou orar. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, homens e mulheres que não querem ser vítima da história, que querem serem, Deus abençoe. Dezenas de pessoas dizendo, eu quero ter iniciativa, quero fazer as coisas ser diferente. É isso mesmo. Pai de amor e de bondade, de justiça, de misericórdia, Deus de poder que nos chama para enfrentar a vida, para ser referência dessa vida como sal da terra, luz do mundo. Portanto, gente que assume uma posição e que muda o estado daquela posição em que se assumiu, seja salgando, seja iluminando. Obrigado, Deus. Porque se o Senhor chama como o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor habilita,
O Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Estão aqui diante do Senhor, filhos e filhas, muitos homens e mulheres dizendo: eu não quero mais ficar do lado dos que murmuram, dos que resmungam, dos que criticam. Eu quero ser resposta. Quero ter iniciativas mínimas como pegar um papel no chão, que as pessoas olhem e falem: ele é diferente. Deus, este mundo nos pressiona a ser medíocres, mas aqui entre nós, nesta manhã, tem gente que quer ser diferenciada, brilhar o brilho de Jesus, mudar os locais por onde passa. Que o teu Espírito Santo fortaleça, capacite, abra a mente, desperte, faça ver de forma diferente para a glória do teu nome. Seja no trabalho, seja na família, pais fracos que estão fazendo com que os filhos não tenham referencial. Pedimos ao Senhor que a nossa vida seja diferente, que a nossa família seja diferente, que a nossa disposição, nossa atitude seja diferente, para irmos ao encontro das necessidades, para irmos ao encontro dos problemas, com coragem, com disposição, com o desejo de honrar o teu nome. Deus meu e Rei meu, esses que estão sobre os pés, que ainda esta semana tenham a alegria de ver o gigante cair, o monstro assustador correr, que a iniciativa dele seja honrada pelo Senhor, que o Senhor os surpreenda para a glória do teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome nessas vidas. É a oração que fazemos, em nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.